de Jesus Cristo apóstolo João, onde é passado conhecimentos gnósticos. Segundo o autor, estas aparições aconteceram após Jesus ter retornado ao lugar de onde ele veio. Existem 4 manuscritos sobreviventes do Evangelho Secreto de João. 3 deles foram encontrados nos códices da Biblioteca de Nag Hammadi, em 1945. Códices 2, 13, enquanto que o quarto havia sido encontrado 50 anos antes em outro lugar do Egito. Importante notar que o Apócrifo de João é o primeiro texto em cada um dos códices encontrados em Nag Hammadi. Uma das passagens que chama atenção neste texto é onde Jesus relata a João sobre a criação do espírito da necessidade. Através desse espírito falsificado, os regentes manteve controle sobre toda a humanidade, e até sobre os anjos e demônios da necessidade, que as pessoas passam a vida ocupadas trabalhando, e permanecem escravizadas, vidas após vidas, e são desencaminhadas após muitas ilusões, e algumas são levadas, por causa de sua cobiça, até mesmo a cometer crimes e assassinatos, ansiando conseguir dinheiro e todo tipo de coisas materiais que são inúteis para a alma. E as pessoas envelhecem amarguradas, pois elas trabalham incansavelmente até o fim de suas vidas, e não encontram repouso, e por passarem toda a vida sempre ocupadas perseguindo essas ilusões, elas morrem sem encontrar a verdade, e sem conhecer o Deus da verdade. E após a morte do corpo, elas caem nas mãos das autoridades, e são punidas com muitos castigos de acordo com as suas obras, e depois de beberem da água do esquecimento, são lançadas novamente em outro corpo, e um novo ciclo se inicia. Mas aqueles que encontrarem a verdade e conhecerem o Deus da verdade, após a morte do corpo, escaparão desse ciclo e serão guiadas para o seu lugar de repouso, de acordo com a sabedoria que ela adquiriu, pois cada um só vai até onde a sua sabedoria permitir. Início do texto. O ensinamento do Salvador, a revelação dos mistérios, das coisas escondidas no silêncio, e também as coisas que ele ensinou a João, seu discípulo. E aconteceu um dia, quando João, irmão de Tiago, que são os filhos de Zebedeu, ele havia subido ao templo, e um fariseu chamado Arimanes o aproximou e disse: Onde está seu mestre a quem você seguia? E João respondeu. Ele retornou para o lugar de onde ele veio. O fariseu disse a ele: Este Nazareno os enganou com ilusão. Ele encheu suas orelhas com mentiras, fechou seus corações e desviou vocês das tradições dos seus pais. Quando eu, João, ouvi estas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto. E eu fiquei muito angustiado em meu coração, dizendo: Como então o Salvador foi escolhido, porque ele foi enviado ao mundo pelo Pai dele. Quem é o Pai dele que o enviou? E de que tipo é aquele Aeon para o qual nós deveremos ir? Pois o que ele quis dizer quando ele nos falou: Este Aeon para o qual vocês irão é do tipo de Aeon imperecível. Mas ele não nos ensinou sobre este último, enquanto ele estava contemplando as coisas. Imediatamente, veja, os céus se abriram e a criação que está abaixo de todos os céus brilhou. O mundo inteiro estremeceu. Eu tive medo. No entanto, veja, na luz eu vi uma criança que ficou diante de mim. Enquanto eu observava, ele se tornou um homem velho. E ele mudou sua aparência novamente, se tornando um jovem. Não eram vários diante de mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia através da outra. A aparência tinha 3 formas. Ele me disse: João, João, por que você duvida? Ou por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você, é? Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com você sempre. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho, eu sou o inviolado e impoluto. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, para que você conheça tanto as coisas que estão invisíveis quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Agora, em vista disso, levante seu rosto, para que você possa receber as coisas que eu irei te ensinar hoje, e possa contar para aqueles espíritos que são seus companheiros da raça inabalável do homem perfeito. E eu perguntei por curiosidade, e ele me disse: a união é uma monarquia com nada acima dela. É o Deus e Pai do todo, o sagrado, o invisível, que existe acima do todo. Aquele que é o Pai de imperecibilidade, existindo como luz pura, dentro da qual nenhum olho consegue olhar. Ele é o Espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus,
ou algo similar, porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo, porque não há nada existindo antes dele, nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida, pois ele é eterno. Ele não precisa de nada. Ele não pode ser aperfeiçoado, como se ele fosse deficiente e necessitasse de aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito. Ele é luz. Ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para o limitar. Ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável, porque não há alguém anterior a ele que possa medi-lo. Ele é invisível, já que ninguém é capaz de visioná-lo. Ele é uma eternidade existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele. Ele é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para dar-lhe um nome. Ele é luz imensurável, o puro, que é sagrado e impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito. Ele não é perfeição, nem bem-aventurança, nem divindade, pois ele é algo muito superior a estes. Ele não é indelimitado, nem delimitado, mas ele é algo muito superior a estes. Ele não é corpóreo, nem incorpóreo. Ele não é grande nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura. Nem é possível que alguém o compreenda. Ele não é algo que pertence ao todo que existe. Pelo contrário, ele é algo que é melhor do que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como se ele fosse comparável aos outros, mas ele é algo que pertence a si próprio. Ele não participa em um éon, como parte constituinte dele. O tempo não existe em relação a ele, pois qualquer um que participa em um éon foi criado. O tempo não foi determinado a ele, já que ele não recebe nada de outro que estabelece limites, e ele não necessita de nada. Nada do todo existe antes dele. Ele é suficiente para si próprio em sua luz perfeita, porque a perfeição é majestosa. Ele é mente pura e mensurável. Ele é um éon doador de éon. Ele é vida doadora de vida. Ele é uma bem-aventurança doadora de bem-aventurança. Ele é sabedoria doadora de sabedoria. Ele é bondade doadora de bondade. Ele é piedade e redenção doadores de piedade. Ele é graça doadora de graça. Não porque ele as tem, mas porque ele doa luz imensurável e incompreensível. Como eu devo falar dele com você? Ele é um éon indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade, e sendo anterior a tudo, pois ele é o topo de todos os éons, e é ele quem nos dá força e bondade, porque nós não conhecemos as coisas inefáveis, e nós não compreendemos o que é imensurável, exceto por aquele que veio dele, ou seja, do Pai, pois foi ele quem disse para nós somente, porque é ele quem se olha na luz que o envolve, isto é, a nascente da água da vida, e é ele quem doa para todos os éons, de todos os modos, e que observa sua própria imagem visível na nascente do Espírito. É ele quem coloca a sua vontade na fonte da água, a luz pura que o envolve, e seu pensamento teve uma ação, e ela surgiu, ou seja, aquela que tinha aparecido diante dele no brilho da sua luz. Este é o primeiro poder que existia antes deles todos, e que veio da mente dele. Ela é o pensamento todo. A luz dela brilha como a luz dele. O poder perfeito, que é a imagem do Espírito puro, invisível e perfeito, é o primeiro poder, a glória de Babel. A glória é perfeita nos éons, a glória da revelação. Ela glorificou o Espírito puro, e foi ela quem o saudou, porque graças a ele, ela havia surgido. Este é o primeiro pensamento, a imagem dele. Ela se tornou o autor de tudo, pois ela que é anterior a todos eles. Ela é a mãe e pai, o primeiro homem, o Espírito Sagrado, os 3 vezes macho, os 3 vezes poderosos, o andrógeno 3 vezes nomeado, o aion eterno entre os invisíveis, e o primeiro a vir. Ela pediu para que o Espírito puro e invisível desse previsão, e o Espírito consentiu. E quando ele havia consentido, a previsão veio, e ficou ao lado da presciência. Esta é a origina do pensamento do Espírito puro e invisível. A previsão glorificou o Espírito e Babel, o poder perfeito dele, porque foi por ela que ele tinha surgido, e ela pediu novamente para conceder indestrutibilidade.
e ele consentiu. Quando ele havia consentido, a indestrutibilidade veio, e ficou ao lado do pensamento e da presciência. A indestrutibilidade glorificou o espírito invisível e barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido, e ela solicitou que a concedesse vida eterna, e o espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a vida eterna veio, e estes auxiliaram e glorificaram o espírito invisível e barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Ela solicitou novamente, para que a concedesse verdade, e o espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a verdade surgiu, e estes auxiliaram e glorificaram o espírito excelente, invisível e barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Este é o grupo discípulo dos aeons do Pai, que é o primeiro homem, e que é a imagem do espírito invisível, a presciência, que é barbelo, e o pensamento, a previsão, a indestrutibilidade, a vida eterna, e a verdade. Este é o grupo de 5 andrógeno dos aeons, o qual é o grupo de 10 dos aeons, que é o Pai. E ele olhou para Bábelo com a luz pura que envolve o espírito invisível e com sua centelha, e ela concebeu dele. Ele gerou uma centelha de luz possuindo bem-aventurança, mas que não iguala em grandeza. Esta foi uma criança unigênita da mãe Pai que tinha vindo. É o fruto único, o unigênito do Pai, a luz pura, e o espírito puro e invisível se alegrou pela luz que veio, que surgiu pelo primeiro poder da presciência dele, que é Barbelo, e ele a ungiu com sua bondade até que se tornasse perfeita, não carecendo de qualquer valor, porque ele tinha ungido com a bondade do espírito invisível, e ela, a luz, o auxiliou quando ele derramou sobre ela, e imediatamente, quando a luz tinha recebido do espírito, ela glorificou o espírito sagrado e a presciência perfeita, pela qual ela tinha vindo. E ela pediu que lhe desse um ajudante, que a mente, e ele consentiu alegremente. E quando o espírito havia consentido, a mente veio, e auxiliou Cristo, glorificando ele Barbelo, e todos estes surgiram no seu benefício. E a mente quis realizar uma ação através da palavra do espírito invisível, e a vontade dele se tornou uma ação, e apareceu com a mente. A luz o glorificou, e a palavra acompanhou a vontade, porque pela palavra, Cristo, o autogênese divino, criou tudo. A vida eterna, a vontade dele, a mente, e a previsão, serviram e glorificaram o espírito invisível e Barbelo, pelos quais eles haviam surgido. E o espírito sagrado completou o autogênese divino, que é o filho dele, junto com o Barbelo, para que ele pudesse auxiliar o espírito puro, invisível e poderoso como o autogênese divino, o Cristo, a quem ele havia reverenciado com uma voz poderosa. Ele veio pela presciência, e o espírito puro e invisível colocou o autogênese divino de honestidade acima de tudo, e submeteu-lhe toda a autoridade e a verdade que ele possui, para que ele conheça o todo, que foi aclamado com um nome exaltado acima de todos os nomes, porque esse nome será mencionado para aqueles que são dignos dele, pois pela luz, que é Cristo, e a indestrutibilidade, através da dádiva do Espírito, as 4 luzes apareceram no autogênese divino. Ele esperou que eles o assistissem, e os 3 são vontade, pensamento e vida, e os 4 poderes são compreensão, graça, percepção e prudência. E a graça pertence ao Aeon Luz Armosel, que é o anjo de luz no primeiro Aeon, e há 3 outros Aeons com este Aeon: graça, verdade e forma. E a segunda luz é Uriel, que foi colocado sobre o segundo Aeon, e há 3 outros Aeons com ele: concepção, percepção e memória. E a terceira luz é Davedar, que foi colocado sobre o terceiro Aeon, e há 3 outros Aeons com ele: compreensão, amor e ideia. E o quarto Aeon foi colocado sobre a quarta luz Elelet, e há 3 outros Aeons com ele: perfeição, paz e sabedoria. Estas são as 4 luzes que assistem o autogênese divino, e estes são os 12 Aeons eternos que assistem o Filho do Poderoso, o autogênese, o Cristo, através da vontade da dádiva do Espírito invisível. E os 12 Aeons pertencem ao Filho do autogênese, e todas as coisas foram estabelecidas pela vontade do Espírito Sagrado através do autogênese, e pela previsão da mente perfeita, através da revelação da vontade do Espírito invisível, e da vontade do autogênese. O homem perfeito apareceu, a primeira revelação, e a verdade. É ele quem o Espírito puro chamou de que gera Damas, e ele o colocou sobre o primeiro Aeon como poderoso, o autogênese, o Cristo, ao lado da primeira luz Armosel,
e com ele estão seus poderes, e o invisível lhe deu um poder mental imbatível. E ele falou, glorificou, e saudou o espírito invisível, dizendo, foi por ti que tudo surgiu, e tudo retornará para ti. Eu o saudarei e glorificarei a ti, o Autogenes, e os Aeons, os três, o Pai, a Mãe, e o Filho, o poder perfeito, e ele, Adamas, colocou o filho dele, Sete, sobre o segundo Aeon, na presença da segunda Aruzoiel, e no terceiro Aeon, a semente de Sete foi colocada sobre a terceira luz da Veitai, e as almas dos santos foram colocadas lá. E no quarto Aeon foram colocadas as almas daqueles que não conhecem o Pleroma, e também aqueles que não se arrependeram imediatamente, mas que persistiram por um tempo e se arrependeram depois. Eles estão ao lado da quarta luz Elelet. Estas são criaturas que glorificam o espírito invisível. E a Sofia da Hipnoia, sendo um Aeon, concebeu um pensamento dela mesma pela concepção do espírito invisível e pela previsão. Ela queria produzir reinos por conta própria, sem o consentimento do espírito. Ele não havia aprovado, sem o cônjuge dela, e sem a apreciação dele. E, embora a pessoa da masculinidade dela não tinha aprovado, e ela não tinha obtido autorização, e ela havia pensado sem o consentimento do espírito, mesmo assim ela prosseguiu. E devido ao poder invencível que existe nela, o pensamento dela não permaneceu inativo, e algo que era imperfeito e diferente de sua aparência saiu dela, porque ela havia criado aquilo sem seu cônjuge, e era diferente da aparência da mãe, pois tinha uma outra forma. E quando ela viu as consequências do seu desejo, aquilo se transformou numa serpente com cabeça de leão, e os olhos dele eram como chamas com clarão. Ela o lançou para fora dela, para fora daquele lugar, para que nenhum dos imortais o visse, porque ela o havia criado em ignorância, e ela o rodeou com uma nuvem luminosa, e ela colocou um trono no meio da nuvem para que ninguém visse, exceto pelo Espírito Sagrado, que é chamado Anjo de Vivos, e ela o nomeou Yondabaot. Este é o primeiro arconte que tomou um grande poder da mãe dele, e ele se separou dela, e se dirigiu para longe do lugar em que ele tinha nascido. Ele ficou forte, e criou para si outros Aeons com uma chama de fogo luminoso que ainda existe hoje. E ele se juntou com a arrogância que existe nele, e gerou autoridades para si. O nome do primeiro é Adod, a quem as gerações chamam de o Cefeiro. O segundo é Armas, que é o olho da inveja. O terceiro é Galilombre. O quarto é Erabel, que é chamado Sabaoth. O sexto é Caim, aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol. É o sétimo, Abel. O oitavo é Abezene. O nono é Abel. O décimo é Amurbiel. O 11º é Melceradoném. O segundo é Belias. O Belial, ele quem está acima da profundeza de Hades. E ele colocou 7 reis, cada um correspondente aos firmamentos do céu, sobre os 7 céus, e 5 sobre as profundezas do abismo, para que eles temem. E ele compartilhou seu fogo com eles, mas ele não emitiu do poder da luz que ele havia tomado de sua mãe, porque ele é a escuridão ignorante. E quando a luz havia se misturado com a escuridão, ela fez a escuridão brilhar. E quando a escuridão havia se misturado com a luz, ela escureceu a luz e não ficou nem claro nem escuro, mas ficou uma penumbra. Agora o arconte que é penumbra tem 3 nomes. O primeiro é Aldebaot, o segundo é Saclas, e o terceiro é Samael. E ele entra em sua arrogância, porque ele disse, eu que sou Deus, e não há outro Deus além de mim, pois ele é ignorante da força dele, e do lugar de onde ele veio. E os arcontes criaram 7 poderes para eles mesmos, e os poderes criaram para si 6 anjos cada um, até se tornarem 365 anjos. Estes são os nomes das autoridades com seus corpos. O primeiro é Adod, e ele tem um rosto de ovelha. O segundo é Loiô, ele tem um rosto de burro. O terceiro é Sapalhos, ele tem um rosto de Elan. O quarto é Al, ele tem um rosto de dragão com 7 cabeças. O quinto é Sabaoth, ele tem um rosto de serpente naja. O sexto é Adonim, ele tem um rosto de macaco. O sétimo é Sagrede, ele tem um rosto de fogo brilhante. Estes são os 7 da semana. Mas Saldabaoth tem muitas faces, mais do que todos eles, para que ele pudesse pôr uma face diante deles quando ele desejasse. Quando ele está no meio dos serafins, ele compartilhou seu fogo com eles. Por isso ele se tornou senhor sobre eles, por causa da glória e do poder que ele possuía da luz da mãe dele. E ele se chamou Deus, e ele não respeitou o lugar de onde ele veio. Ele uniu os 7 poderes no seu pensamento com as autoridades que estavam com ele. E quando ele falou,
Aconteceu, e ele nomeou cada poder, começando pelo mais alto, Ondade, com a primeira, Atod, previsão com o segundo, Eloaio, divindade com o terceiro, Astabaio, senhoria com o quarto, Iá, reino com o quinto, Sabaoth, inveja com o sexto, Adonim, compreensão com o sétimo, Sabateon, e esses possuem um firmamento correspondente a cada céu. Eles foram nomeados de acordo com a glória que pertence ao oitavo céu, para a destruição do